Glória a Deus. Nós temos ouvido aí acerca de uma conclamação de um jejum para o dia 5, amanhã, domingo. E isso tem causado uma certa turbulência no meu espírito. Antes de seguir, eu gostaria de dizer que, longe de mim criticar ou pôr em descrédito a questão do jejum. Eu sou um jovem da cidade de Salinas, Cuiarana, e eu era uma pessoa bem longe do Evangelho. E pela graça do Senhor Jesus, um grupo de jovens resolveu conclamar um jejum pela minha vida. E durante 30 dias eles fizeram isso. E no final dos 30 dias, sem nenhuma forma extraordinária, sem nenhuma motivação qualquer, eu fui até a um local de culto e entreguei a minha vida a Jesus. E eu tenho convicção de que isso foi resultado do jejum daquele grupo de jovens. Então eu tenho certeza, por experiência própria, não só com esse fato, mas depois da minha conversão em várias outras situações, eu pude comprovar o poder da oração e do jejum. Então eu não estou aqui para questionar se o jejum é válido ou não, se é real ou não. Aliás, a Igreja de Jesus, ela já jejua há muito tempo. Ela não parou desde que Jesus deixou a missão de levarmos o seu Evangelho, o seu amor ao mundo. Ela não parou. Mas eu me preocupo com a forma ecumênica que as coisas têm sido apresentadas. Também não estou aqui para convencer, mas eu quero exprimir a minha opinião e dizer que Deus não é ecumênico. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar um Deus ecumênico. E aí me veio essa preocupação. Eu tenho perguntado a pastores, amigos, pessoas que eu respeito a respeito do que elas pensam sobre isso. E eu resolvi compartilhar algumas coisas que a palavra diz. Não estou dizendo também que não devamos jejuar no dia de amanhã, mas se nós vamos fazer, nós precisamos fazer com consciência, buscando de fato e de verdade nos aplicar à vontade de Deus e não à nossa. Então eu perguntei, o que a nação brasileira estará fazendo no dia de amanhã? Ela estará jejuando, de fato e de verdade? Ela estará passando fome? Ou ela estará trazendo brasas, mais juízo de Deus sobre as suas vidas? O que a igreja de Jesus vai estar fazendo? Ou, perdão, não a igreja de Jesus, mas o que a nação brasileira estará fazendo amanhã? Volto a dizer que a igreja de Jesus, ela não esperou por nada disso. Ela tem jejuado ao longo dos últimos 2000 anos, mais de 2000 anos, ou cerca de 2000 anos. Mas a nação brasileira, o presidente Jair Bolsonaro tem autoridade espiritual para fazer essa conclamação, e se é feita por ele, quais são os alvos, quais são as diretrizes dessa conclamação? Boa tarde, irmã Marilene, Cláudia, Leandro, pessoal, amigos nossos e que tem o temor de Deus no seu coração. Então vamos ver o seguinte: autoridades podem
pela palavra de Deus, fazer conclamações de jejum, sem dúvida nenhuma. Nós temos o exemplo da rainha Esté fazendo essa conclamação, de vários reis na história da Bíblia fazendo essa conclamação. Nós temos o rei de Nínive, por exemplo, fazendo essa conclamação de um jejum. Mas nós devemos notar que esses jejuns e os apóstolos, nós vamos ver isso na Bíblia várias vezes sendo feito. Pai do Senhor, irmã Keila, boa tarde. Essa conclamação, quando era feita, ela tinha um objetivo, ela tinha objetivos claros, ela tinha principal objetivo, buscar a vontade de Deus, saber o que Deus queria. Ela tinha arrependimento, ela tinha humilhação, e ela tinha também, por fim, favor de Deus, buscava-se o favor de Deus. Mas nós não podemos ignorar que esses princípios devem ser observados. Eu vejo que muitas pessoas têm conclamado um jejum, mas tá bem, vamos fazer jejum, mas o que é que nós queremos? Aí você vai ver um primeiro texto que eu quero compartilhar no livro de Isaías, capítulo 58, e o versículo 5 em diante, ele diz: seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras da servidão, e deixes livre o oprimido, os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Eu li a partir do versículo 5 em diante, mas eu quero ler também o versículos 1 e 2, e veja por que Deus está aborrecido com o jejum que os israelitas estão fazendo. Ele diz: clama em plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ou seja, mesmo no estado de pecado que eles estão, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça, como o povo que pratica a justiça e não sendo verdadeiramente aqueles que praticam a justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha a pergunta do povo de Israel: por que jejuamos nós e não atentas para isso? Por que o povo jejuava e Deus não atentava para o seu jejum? E essa resposta ela está nos versículos anteriores que nós lemos, principalmente no versículo 1, quando ele diz a Isaías que deveria anunciar com voz de trombeta as transgressões e o pecado da casa de Jacó. Então eu me pergunto, se nós vamos fazer um jejum e não há nesse jejum, e eu volto a dizer, um jejum nacional, a nação brasileira, para a nação brasileira jejuar, ela precisava compreender primeiro que ela precisa se arrepender dos seus maus caminhos, que ela precisa abandonar os seus maus caminhos. O nosso atual presidente da República precisa entender que quando ele conclama um jejum, ele precisava, por exemplo, abandonar
os maus caminhos, abandonar a idolatria, porque ele é um homem idólatra pela própria palavra dele diante de câmeras várias vezes. Então nós vamos jejuar ou nós vamos simplesmente passar fome e eu repito, estou falando isso como nação brasileira, eu não estou questionando aquilo que Deus tem feito através da sua igreja ao longo das centenas de anos que se passaram. A igreja de Jesus, ela não parou, ela continua profética, ela continua atuante, ela continua fazendo o seu papel de igreja. Muito provavelmente nós jejuaremos amanhã, ou não apenas amanhã, como temos feito em outros dias. Mas eu me pergunto como nação. E eu vejo às vezes as pessoas dizendo, vamos jejuar todos, protestantes, católicos, espíritas, macumbeiros. Queridos, Deus não é ecumênico. O Deus criador dos céus e da terra, o Pai do Cristo, que é o Filho do Deus vivo, ele não é ecumênico. A igreja que segue a sua palavra, que segue no caminho, sabe disso, que ele não é ecumênico. E a igreja não vai parar de jejuar, a igreja não vai parar de proclamar a vontade de Deus sobre a nação. Ele nos ensinou a trazer os céus para a terra, e a igreja vai continuar fazendo isso. Mas nação brasileira, para você proclamar um jejum como nação brasileira, é necessário entender que a nação tem que se arrepender. Você vai lá para o livro de Jonas, quando Deus manda Jonas ir proclamar o juízo de Deus sobre uma cidade, a cidade de Nínive. E diz o primeiro capítulo que a malícia de Nínive havia subido contra Deus, e Deus está indo agora, através do profeta Jonas, proclamar o juízo dele. E Jonas, sabendo do coração de Deus, que está clamando aos seus filhos para que se voltem para ele, e uma vez que os seus filhos se voltem para Deus, Deus iria com certeza lhes perdoar. Eu creio que Deus está esperando isso da nação, não apenas nação brasileira, mas de todas as nações do mundo, que ela se arrependa, que ela se volte para o Senhor, e Ele com certeza, Ele quer perdoar. Ele quer perdoar. Já deu uma arrumada aqui no som. Então você vê aqui em Nínive, capítulo 3 de Jonas, versículo 5 diz: depois de Jonas ter todo aquele processo de não querer ir e naufragar, e quase naufragar, depois ir para a barriga do peixe, 3 dias debaixo do oceano, e toda aquela história que nós sabemos, ele proclama durante 3 dias a cidade de Nínive o arrependimento, porque o juízo de Deus viria. Então o versículo 5 do capítulo 3 diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Veja que primeiro o povo ouviu, mas também houve um ouvir das suas autoridades. O rei também ouviu. Então chegou a notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, ou seja, ele saiu do seu lugar de autoridade. Ele tirou as vestes real, ele se despiu da autoridade que estava sobre ele. E cobriu-se de pano de saco e se assentou sobre cinza. Ele se humilhou diante de Deus. E o versículo 7 diz: e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, ou seja, o rei e as suas autoridades. Ele proclamou um jejum que nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homem
como os animais e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um dos seus maus caminhos. E veja isso, é muito nítido, é muito claro que esse jejum que eles estavam fazendo era necessário ser feito, pois senão as suas cidades seriam destruídas, os seus povos seriam destruídos. E havia aqui um reconhecimento de uma única autoridade, o Deus Criador dos céus e da terra. Havia aqui arrependimento, porque ninguém pode se converter sem arrepender. E muita gente tenta fazer isso, não dá certo, porque tem que ter arrependimento. Então, nós como nação, primeiramente precisamos saber os princípios desse jejum. Quando nós vemos a consagração do templo em Crônicas, segunda Crônicas, mais uma vez nós vamos ver que havia uma necessidade de conversão. Olha aí, segunda Crônicas 7, e o versículo 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, os ninivitas fizeram isso, e orar, os ninivitas fizeram isso, e me buscar e converter dos seus maus caminhos, os ninivitas fizeram isso, então os ouvirei. Queridos, nós corremos o risco de ignorar que Deus tem propósito, tempo e modo. Não é porque vamos fazer uma coisa que a Bíblia diz que tem que ser feito e fazermos de qualquer maneira, repito mais uma vez, como nação, que Deus vai atender. Não. Nós podemos incorrer inclusive no risco de estarmos trazendo para sobre nós mais juízo de Deus. Porque a exemplo dos israelitas, segundo o profeta Isaías, que estávamos lendo há pouco, quando eles estão jejuando e questionam no versículo 3 do 58 de Isaías: por que o Senhor não nos ouve? Terá algum proveito isso que estamos fazendo? Porque jejuamos e o Senhor não nos atende, não atenta para isso? Porque nos flagelamos, nós nos sacrificamos e não estamos vendo que é uma resposta de Deus? Deus responde a eles no versículo 4: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Nós queremos ser ouvidos por Deus, como nação brasileira. Mas se nós não nos arrependermos, como nação brasileira, não seremos ouvidos. Aliás, nós poderemos estar trazendo mais juízo de Deus, porque buscamos o nosso próprio interesse. É o que ele diz aqui quando ele fala, deixe-me me achar aqui para lhe dar uma palavra correta. No próprio 58, o Senhor te guiará capítulo 58, versículo
13: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses. Os homens hoje querem jejuar e eu vi várias postagens sobre o propósito desse jejum, porque deveríamos estar jejuando. E eu só vejo as pessoas querendo. Obviamente, queridos, eu não estou contra que as pessoas sejam curadas. E não estou contra que se ache uma solução para a doença. Mas qual é a vontade de Deus no meio de tudo isso? Alguém está jejuando para saber qual é a vontade de Deus? Será que alguém de nós está apto para declarar hoje? E mais uma vez eu dá tremor e temor no meu coração. Eu respeito as lideranças que Deus tem levantado no Brasil, homens por quem Deus tem feito grandes coisas, eu reconheço tudo isso, mas nós não podemos surfar, queridos, numa onda que nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. O que a palavra de Deus está nos dizendo, para onde o Senhor está nos encaminhando. A igreja de Jesus, ela vai jejuar sempre, independente de haver crise, haver epidemias ou não, ela vai continuar jejuando até o grande dia do Senhor. Mas para nós como nação brasileira, a igreja, os irmãos que estarão jejuando amanhã, você sabe que tem que haver arrependimento? Você que adultera, que está traindo a sua família, você está traindo seus filhos e sua esposa com outras mulheres, você sabe que você está colocando no abismo todo o jejum que a nação está fazendo amanhã? Você que engana o seu próximo, que tem balança com 2 pesos e 2 medidas, você que dá preço das suas coisas no seu comércio de acordo com a cara, com a cor da pele, com o carro que a pessoa dirige. Há arrependimento nessa nação? A começar da nossa autoridade maior, quando se declara que é idólatra. Dentro do contexto bíblico, seja qual for a Bíblia, protestante ou católica, a coisa que mais abomina, que mais causa ira no coração de Deus, é Ele fazer o que faz por toda a humanidade e no fim alguém se ajoelhar diante de uma estátua e declarar que aquela é que fez alguma coisa, que aquilo é Deus. Idolatria, querido, é o pior pecado. É um dos piores pecados, comparado inclusive à feitiçaria, é a idolatria. Quando o presidente conclama um jejum, ele sabe que ele tem que se arrepender disso. Alguém já disse a ele que ele tem que se arrepender disso. E destronar de todas as nossas cidades do Brasil os altares que têm sido erguidos do sul a norte do Brasil. Em cada cidade hoje é estabelecido um altar a uma entidade que abomina a Deus. Será que o presidente sabe que para ele proclamar um jejum desse, ele precisava também declarar que esses altares fossem derrubados? A igreja de Jesus vai continuar jejuando. Mas a nação brasileira, no dia de amanhã, 5 de abril de 2020, estará jejuando, estará passando fome, estará trazendo mais juízos, mais brasas para a sua própria cabeça. Nós precisamos ser mais ávidos. Nós precisamos nos lembrar de que de Deus não se zomba, queridos. E apesar de parecer coisa boa, conclamar um jejum da nação, repito, a igreja brasileira
não para de jejuar desde que Jesus foi assunto aos céus. Eu que vos falo hoje sou prova viva de que o jejum funciona, mas o jejum bíblico. Não vou jejuar pelos meus interesses. Não vou jejuar se Deus quer, para que Deus cure a nossa nação, mas vou jejuar para que Deus cure a mente, o coração de nossa nação. Para que Deus leve a nossa nação ao arrependimento do que tem sido feito pelos nossos líderes, pelas nossas autoridades, inclusive pela própria igreja que proclama o nome do Senhor. Ela precisa se arrepender para que Deus venha e faça aquilo que Ele quer fazer, sem dúvida. Porque a exemplo do que Ele fez em Nínive, quando os cidadãos de Nínive, desde a sua autoridade, se arrependeram, se voltaram para Deus com arrependimento, com conversão. Conversão, querido, é mudança. Mudança de atitude. Mudança de postura, de posição. E se voltaram para o Senhor. A Bíblia diz para nós que Deus se arrependeu do mal que havia intentado contra eles, esse mal, essas doenças que têm se espalhado. Alguém já parou para perguntar: Deus, o que o Senhor quer nos falar? Antes de você clamar por cura, será que não deveríamos clamar para que Deus transforme os corações? Por que será que Jesus, em algumas curas que ele fazia, ele dizia, em vez de seja curado, ele dizia: perdoados estão os teus pecados? Por que será que ele fazia isso? Porque era mais importante que as pessoas fossem curadas do seu pecado do que de qualquer enfermidade. Porque alguém curado, perdoado dos seus pecados, tem vida não apenas nessa terra, e está guardado não apenas nessa terra, mas por toda a eternidade. Não, nós não somos melhores que ninguém. Eu louvo a Deus pelas vidas dos homens que Ele tem levantado na nação brasileira, por todos os outros países. Eu louvo a Deus, mas eu não posso, queridos. Sou brasileiro, nacionalidade brasileira. Como brasileiro, eu jejuo, eu oro. Mas não, queridos, amanhã eu não estarei jejuando junto a pessoas que não entendem o que estão fazendo, que estão numa onda, num oba-oba. Ah, vamos fazer, que legal, que bacana. Vocês sabem que não podem zombar de Deus. Não se pode brincar com Deus. E aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer, querido, uma grande limpeza. Ele vai mostrar para a humanidade a sua verdadeira igreja. Aquela que não teme, aquela que não se envergonha do Evangelho, mas do verdadeiro Evangelho. Não de oba-oba. Nosso presidente precisa converter a Jesus. E converter a Jesus significa abandonar uma vida de paganismo. A igreja de Jesus não precisa ser meio pagã para ser aceita, para ser vista em mídias sociais. A igreja de Jesus é santa. A igreja de Jesus é pura. E a igreja de Jesus está de olhos abertos
e não vai ser levada por qualquer onda, queridos. Já disse, a Igreja de Jesus está jejuando por essa nação há centenas de anos. Pessoas nessa nação têm perdido suas vidas por causa do Evangelho de Jesus. E isso não vai mudar. Mas eu não quero alongar mais e eu quero deixar apenas um questionamento. Leia Crônicas 2, 2 Crônicas 7. Leia Isaías 58. Leia o livro de Jonas. Leia a Bíblia. E veja que quando nós tivermos um governo de fato e de verdade cristão, que tema a Deus de fato e de verdade, eles vão entender que um jejum não se proclama por pressão de internet, porque alguém está clamando e eu vou proclamar e vamos no oba-oba. Não é assim, queridos. Deus tem propósito, Deus tem tempo e Deus tem modo. Vai ler Eclesiastes capítulo 8, se eu não me engano, deixa-me verificar aqui. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5 e 6 diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Então Deus tem propósito, Deus tem tempo, Deus tem modo. Igreja de Jesus, vamos jejuar sim, vamos orar sim, mas não dependemos de uma conclamação nacional de um presidente que provavelmente não entende o que fez. Eu temo em falar isso, mas sei que se entendesse o que é isso, não faria de qualquer forma. Eu clamo ao Senhor que a sua graça e a sua misericórdia seja sobre nós, a sua igreja, que a sua graça, que redime todo homem de todo mal, que alcançou a minha vida e a de milhões de pessoas no mundo, alcance a vida dos nossos governantes, alcance a vida dos nossos parlamentares, dos nossos prefeitos, vereadores, da presidência, dos nossos ministros, e a exemplo de Nínive, não apenas um homem se levante em nome do Deus Criador dos céus e da terra, mas todas as autoridades reconheçam. E então nós não vamos necessitar de nada, porque o Senhor, ali em Isaías vai dizer, então resplandecerá a luz do Senhor sobre nós, fará resplandecer a nossa luz, e nos dará, e nos cuidará, e nos protegerá. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. E eu irei falar com a nossa congregação e dizer, vamos jejuar. Mas o nosso jejum, queridos, não é primeiramente pedindo que haja cura ou que Deus nos livre do coronavírus, mas é pedir que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos e que nós possamos ouvir a voz de Deus e enxergar nitidamente o caminho do Senhor para nós como igreja dele nesses dias, e que Ele nos encontre de pé no seu grande dia. Que cada um de nós, queridos, que estivemos aqui nessa live ou que vão ouvir depois, sejam encontrados no grande dia do Senhor de pé, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado por estar junto aí, que o Senhor Jesus continue derramando entendimento e graça sobre a sua vida para que você vença. Amém.